Muito obrigada pela apresentação, Henry. Para mim é um prazer estar aqui nesse espaço falando. Quando eu conheci a comunidade Bahá'í há um ano e pouquinho, um ano e meio, mais ou menos, eu conheci num espaço desses, aqui mesmo na Casa da Farida, que fui convidado pelo Rafael. Infelizmente ele não está aqui na sala hoje para eu agradecê-lo, ainda que virtual, pessoalmente, mas foi uma mudança muito grande na minha vida e fico muito feliz de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, mas já adianto para vocês que eu ainda sou um bebê mesmo na Fé Bahá'í, então as coisas que eu vou compartilhar com vocês são muito recentes no meu estudo. Então, não já pedindo desculpa, né, por qualquer falha, mas principalmente pedindo a benevolência de vocês e a paciência de vocês com uma iniciante. Ainda que eu não seja iniciante em meditação, né, todos nós devemos nos considerar de alguma forma iniciantes em meditação quando a gente medita, mas ainda que eu tenha certa prática, na fé certamente eu sou iniciante. Então, paciência, pessoal. E o que eu preparei para conversar com vocês um pouquinho sobre esse tema meditação. Eu vou pedir para o Vahid compartilhar uma tela. Então, por um tempo eu não vou conseguir ver todos vocês. Perdão. Enquanto ele vai fazendo isso, a gente vai compartilhar uma oração. A gente escolheu uma oração pelos mortos. Nós estamos, de alguma forma, nesse esforço dentro da comunidade de oferecer orações por almas muito especiais que partiram para o outro mundo nesses últimos dias. E aí o Vahid vai compartilhar essa oração com a gente. Suplico-te, ó tu, que és a luz do mundo e o Senhor das nações. Neste momento exato, quando com as mãos da esperança me segura a orla das vestes da tua mercê e bondade, perdoa os teus servos que se elevaram à região da tua proximidade, dirigindo as suas faces para os esplendores da luz do teu semblante, volvendo-se para o horizonte da tua aprovação e aproximando-se do oceano da tua misericórdia, e que durante toda a sua vida te expressaram louvor e arderam com fogo do seu amor por ti. Ordena-lhes, ó Senhor meu Deus, tanto antes como depois da sua morte, o que seja próprio da tua suma bondade e excelsa misericórdia. Possam os seres que a ti ascenderam, eu te peço, ó meu Senhor, recorrer àquele que é o mais sublime companheiro, e abrigar-se à sombra do tabernáculo da tua majestade e do santuário da tua glória. Do oceano do teu perdão, esparge sobre eles, ó meu Senhor, o que os torne dignos de permanecerem por toda a duração da tua própria soberania, dentro do teu mais excelso reino, do teu domínio supremo. Potente és tu para fazer o que te apraz. Me ajuda aqui, ó. Você abre aqui esse pedaço aqui que eu vou ver, pessoal. E aí você vai passando slide para mim. Uhum. Hoje o Vahid está de meu ajudante, pessoal. Normalmente sou eu que fico de ajudante. Hoje eu terei um ajudante. Quer que eu passe? Pode passar. Então, a ideia é que a gente comece a falar um pouco sobre meditação, mas antes, para aquecer, eu ia pedir para vocês abrirem os microfones para a gente conversar um pouquinho sobre o que vocês pensam, o que vem à mente de vocês quando a gente fala de meditação. É claro que tem uma série de coisas que fazem parte desse imaginário sobre a meditação,
E seria interessante a gente, né, para aquecer um pouquinho a nossa conversa, ouvir que coisas passam pela nossa cabeça quando a gente fala de meditação. Fiquem à vontade para abrir o microfone e falar, tá bem? Eu, de vez em quando, vou olhar um pouco para o lado, pessoal, mas é porque eu estou vendo vocês numa tela que está ali, tá bom? Bom, vou começar fazendo uma associação, né? Com que eu associo a meditação? Com uma difícil quietude. Quietude. Vai falar bastante disso hoje. Mais alguém quer dividir uma ideia que passa pela sua cabeça? Larissa, aqui também pode significar uma conexão com o infinito, com uma realidade superior. Mais uma coisa, uma quietude ativa. Para mim, meditação também é como se fizesse uma conexão com iluminação, que a gente se iluminasse os pensamentos, tranquilizasse a harmonia, essas coisas assim. Bom, até aqui então eu fico com a ideia de que vocês acham que a meditação é uma coisa muito boa, né? Porque ninguém trouxe uma ideia, por exemplo, tem que ficar parado, eu tenho que ficar falando o tempo todo, ou é uma coisa muito difícil. Isso passa pela cabeça de vocês também? Ou só ideias maravilhosas como as que vocês trouxeram? Eu diria que é desafiante, não é? Assim, é o que a gente quer atingir, né? Esse é o objetivo, mas não é tão simples assim também, não é uma coisa automática, principalmente no mundo agitado que a gente vive, sempre correndo, sempre um monte de coisa na cabeça. Então, acho que não é tão simples, é desafiante. Então, eu queria aproveitar o que a Larissa falou e dizer, eu não consigo me ver paradinha meditando, para mim é muito difícil, é uma situação que eu não consigo me ver, entendeu? Eu acho bem complicado. Acho lindo quem tem essa capacidade, mas eu ainda não consigo chegar a esse nível. Certo? Eu espero que até o final da noite eu inspire vocês um pouquinho a se engajarem nessa prática. Quem sabe? Espero que esse é o meu grande objetivo aqui, engajar vocês um pouquinho nessa prática. Então, a gente vai começar... Pode passar. A gente vai começar agora, então, um pouquinho do que eu preparei. E a ideia é que, primeiro, a gente fale sobre essa ideia, né, de muitas coisas que passam pela nossa cabeça quando a gente fala sobre meditação. E essa ideia, ela não é uma ideia que é estranha, né? Porque o que acontece? Nós temos muitas culturas no mundo que chamam coisas muito diferentes de meditação. E isso, às vezes, faz com que a palavra meditação signifique muitas coisas. E eu não vou aqui defender um purismo, nem uma ideia de que, então meditação tem que ser isso, ou só isso é meditação. Acho que é maravilhoso que nós tenhamos uma pluralidade tão grande, né, de práticas no mundo que tenham como o objetivo essa conexão com o universo, essa conexão com Deus, essa conexão com algo superior. E essa pluralidade é rica, né? Então seria muito ruim dizer, não, nada disso é meditação, só isso é meditação. Mas isso pode, né, por um lado, ser muito bom, porque é muito rico, né, e é muito bom que nós tenhamos tanta diversidade. Por outro, pode causar alguma confusão. E algumas ideias acabam ficando um pouco misturadas. Então, principalmente quando a gente está pensando a meditação como uma prática espiritual,
a gente vai, às vezes, encontrar a meditação um pouco confusa com a ideia de orar, um pouco confusa com a ideia de fazer uma prece, um pouco confusa com a ideia de refletir ou então de contemplar. E todas essas ideias, de alguma forma, elas têm alguma conexão, mas a meditação, ela é algo em especial, né? Então, a meditação, a gente vai, né, entender aqui como um determinado estado da nossa mente. Então, ela não é a própria mente, mas ela é um estado em que a nossa mente pode ser colocada. E é importante a gente ter bem claro que se é um estado da mente, da mesma forma como o sono é um estado da mente, o sonho é um estado da mente, a vigília, né, esse momento que nós estamos pensando, conversando, é um estado da mente, a meditação também é para todos, é para todas. Todo mundo pode meditar, não só os iluminados, nem só as pessoas escolhidas. Isso é algo que está aí a nosso dispor. Mas, para que a gente alcance esse estado meditativo, é diferente, né, por exemplo, de um estado de sono, a gente precisa ter um certo treino. Um certo treino, não só, né, para que a gente possa meditar, mas que principalmente a gente possa reconhecer e manter a nossa mente no estado meditativo. Porque como é um estado que qualquer um pode ter e tem ao longo da sua vida, a questão não é se você vai meditar ou não meditar, porque naturalmente você encontra esse ponto. A questão é reconhecê-lo e se manter nesse ponto, nesse estado, né, de meditação, para que você possa tirar proveito disso. Tudo bem até aqui, pessoal? Como eu estou vendo vocês, abre. E como eu estou vendo vocês, pessoal, a gente pode usar uns gestos assim. Vocês vão ver que minha pausa é o tudo bem, pessoal? Então, se vocês ouvirem eu falando assim, vocês podem fazer assim, ou abrir o microfone, me interromper a qualquer momento, que aí a gente vai conversando, tá bem? Pode passar o slide. Eu trouxe aqui, então, algumas citações que a gente possa explorar um pouquinho. A ideia que está em torno dessa noção de meditação. E essas ideias que eu trouxe aqui, eu tentei pegar algumas coisas que são da literatura Bahá'í e algumas coisas que não são, para que a gente possa comparar e conversar um pouquinho, bem? Então, a primeira citação... desculpa, pessoal. Por que a gente vai começar falando dos objetivos da meditação, né? E não só da conceituação? Porque toda vez que a gente vai passar por aprender alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que saber é por que eu preciso aprender isso? Né? Então, todo o processo educativo, ele tem que estar voltado para um determinado objetivo. Né? E quando a gente vai passar por esse processo de aprendizado, né, de como reconhecer esse estado meditativo e como se manter nesse estado, a gente precisa saber o que a gente está tentando com isso, né? Então, começamos aí pelos objetivos da meditação, bem? Eu vou convidar alguém para ler, vou convidar o Nader. Nader, você pode ler a primeira citação para a gente? Imergir-vos no oceano de minhas palavras, a fim de que possais desvendar segredos e descobrir todas as pérolas de sabedoria que se ocultam em suas profundezas. Então, A meditação é a chave... Pode ler, Nadir, lê as duas, desculpa. A meditação é a chave que abre as portas dos mistérios. Obrigada. Então, a primeira citação é de Baha'u'lláh, está no Tabiatas, que é o livro das leis, né, da fé Bahá'í.
E essa citação é uma citação muito rica, a gente poderia explorar ela muito aqui para a gente tratar de meditação, mas eu vou aqui pensar algumas coisas que a gente tem nessa citação para a gente fazer esse link com essa ideia de meditação, né? Então, quando ele traz aqui, né, imergir-vos no oceano de minhas palavras. Esse minha está em letra maiúscula porque se refere a Bahá'u'lláh, né, que dentro da Bahá'í aqui se refere a Deus, né? Então, ele é considerado um manifestante de Deus para a fé Bahá'í, então, quando está em letra maiúscula, se refere a Deus. Imergir-vos no oceano de minhas palavras, a fim de que possais desvendar os segredos e descobrir as pérolas de sabedoria que se ocultam em suas profundezas. Quando a gente usa o termo imergir, a ideia é que nós vamos estar completamente imersos, né? Mergulhados dentro desse oceano das palavras de Deus. Essa ideia de imersão é diferente de uma ideia de contemplação ou de uma ideia de reflexão, né? Porque você está imerso completamente dentro das palavras. E o estado meditativo, ele se parece muito com essa ideia de que você vai estar absorvido, imerso, e não só do lado de fora contemplando ou observando. É claro que nós precisamos apurar muito a nossa capacidade de observar para que nós possamos meditar. Mas dentro do processo meditativo, no estado de meditação, a gente está muito mais absorvido e imerso do que refletindo. Existe sim, como a Maria Alice trouxe, uma quietude ativa realmente, mas é uma quietude ativa no estado de se manter imerso, né? E aí sim, né, imerso nessa profundidade que é o próprio Deus, que é a própria divindade. E por que a gente faz isso? A fim de que possais desvendar segredos e descobrir as pérolas de sabedoria que se ocultam em suas profundezas. Nas profundezas das palavras, mas também nas nossas próprias profundezas. Então, dentro de cada um de nós existe, né, essa quantidade de joias, de pérolas, de coisas maravilhosas que estão dentro de nós e que nós só estando imersos nesse estado podemos desvendar esses segredos, né? E aí Abdu'l-Bahá traz na outra citação, né? A meditação é a chave que abre essa porta. Então eu preciso atingir esse estado justamente para que eu possa usufruir dessa sabedoria que está entesourada dentro de mim. No próximo slide, eu trouxe aqui um pouquinho da visão que nós temos já, isso é uma visão já dos textos védicos, né, que faz parte do corpo védico, que está no Yoga Sutta de Patanjali. Patanjali foi um sábio, viveu mais ou menos uns 400, 450 antes de Cristo, e muito reverenciado dentro, né, da cultura do yoga, justamente porque ele traz uma ótima organização do pensamento do yoga e uma ótima organização em termos técnicos de como alcançar a meditação. Eu trouxe alguns dos sutras, né? O sutra é uma linha, a palavra sutra significa linha. Então ele escreve por aforismas, eu trouxe alguns que falam um pouco de como que a gente deve pensar essa ideia de meditação. Eu só vou dar uma pausa aqui para perguntar. Até aqui, tudo bem, pessoal? Ótimo, eu gostei, foi uma boa ideia. Muito bom. Então, vamos agora passar agora para a Índia, né? Então, saímos da Pérsia e vamos para a Índia. E vou ler aqui, eu vou ler corrido, porque eu vou, ao mesmo tempo que eu for lendo, eu vou comentando, tá bem?
São frases simples, aí o pessoal que está aqui na sala hoje do yoga vai se sentir mais abraçado. Então, o yoga é a supressão das atividades da mente. E aí você deve estar pensando, nossa, mas o yoga não é asana, o yoga não é ficar fazendo aquelas posições maravilhosas, aquela coisa meio círculo de Soleil. Então, isso é muito moderno no yoga, para falar a verdade. A palavra yoga significa união, né? E essa ideia de unir a sua essência individual com a essência universal. E isso se dá através da meditação. Então, quando Patanjali está explicando o que é yoga, ele vai trazer essa ideia de que yoga é você aquietar a sua mente, você suprimir as variações mentais. E quando isso ocorre, né, então ocorre a estabilização do percipiente em sua condição inata. O que isso significa? Que quando eu vou suprimir as variações mentais, eu, que sou o percipiente, sou quem percebe, me estabilizo, me encontro na minha condição inata. Ou seja, quando eu medito e quando as variações mentais são suprimidas, acalmadas, tranquilizadas, eu sei quem eu sou. Eu me encontro com a minha verdadeira natureza. Do contrário, ou seja, quando eu não estou meditando, ocorre a identificação com as atividades da mente. Quando eu não estou meditando, eu penso que eu sou a Larissa. E quem é a Larissa? É essa pessoa que está passando aqui dentro da minha cabeça. Cada um de vocês tem uma novela maluca particular. E nessa novela maluca nós temos os personagens, nós temos a nossa psique, nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas qualidades, mas todas essas coisas ficam meio misturadas lá na nossa cabeça. E aí, quem que é essa pessoa? Sabe quando você está em silêncio, conversando com você mesmo, perguntando sobre as coisas que você deveria fazer, ou perguntando sobre o que você fez e o que você não fez, se você deixou a panela no fogo ou não? Essa pessoa que está conversando com você mesmo, né, essa mente, não é essa identidade que a gente busca na meditação. Então, você tem essa personalidade desenvolvida, né, que não é um problema, mas essas são as coisas que são da esfera do ego, e a gente tem as coisas que são da esfera da essência. Então, quando eu estou meditando, eu me recolho nessa essência. Quando eu não estou meditando, eu vou vivendo a minha vida de Larissa normalmente. A suspensão das atividades da mente provém da prática e do desapego. Então, para que eu possa, né, meditar, eu preciso praticar constantemente e me desapegar. Me desapegar principalmente dessa Larissa, principalmente dessa figura egóica que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. O percipiente, que é mero perceber, mesmo sendo puro, é testemunha da atividade cognitiva da mente. Esse é um pouquinho mais complicado, mas a ideia que ele está trazendo aqui é a seguinte, que a minha verdadeira identidade, que é o meu percipiente, que é quem percebe toda a realidade, ela é, no fundo, uma testemunha silenciosa de tudo que acontece na minha vida. E quando eu estou meditando, é para essa testemunha silenciosa do que acontece que eu me recolho. Essa testemunha silenciosa não julga, essa testemunha silenciosa não dá palpite, essa testemunha silenciosa não se entristece, porque todas essas coisas são da esfera do ego. Da esfera da essência, nós vamos apenas observar. Então, vou repetir, né? O percipiente, que é mero perceber, mesmo sendo puro, é testemunha da atividade cognitiva da mente. E aí, o último sutra que eu selecionei, da entrega ao Supremo, sucede a realização da absorção. Isso tudo só é possível se eu tiver uma entrega. Aí, o termo que Patanjali usa, né, em sânscrito é Ishvara Pranidhana, que é um dos preceitos do yoga, que é a entrega a Deus. Então, existe um tanto que é do meu esforço, mas existe um tanto que é da realização do que Deus nos permite realizar. Então, existe um tanto que é esforço
mas esse esforço precisa ser desapegado e de entrega. E quanto mais eu conseguir me entregar a essa realidade suprema, a Deus, mais eu vou conseguir que a minha mente se aquiete e mais eu vou conseguir atingir esse estado de absorção. Aqui, absorção pode ser também entendido como identidade, né? Em algum, eu não sei exatamente onde, né? Mas a ideia de que se eu conhecer a minha alma, eu vou ter conhecido a essência do próprio Deus, faz parte, né? Da ideia está, né? Em um dos escritos barrais, ainda que eu não consiga dar a referência de cabeça, mas é essa a ideia mesmo, né? Que quando eu me absorvo completamente na meditação, eu vou estar na presença da minha essência e nessa presença eu conheço um pouco mais a Deus. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá fácil? Tá difícil? Tá tudo bem? Eu falo rápido às vezes. As pessoas às vezes reclamam que eu pareço meu papaléguas. Não? Tá tudo bem? Ótimo. Não, tá tranquilo, Larissa. É que esses conceitos, eles são muito profundos, assim, né? Então, faz a gente pensar em coisas que nós não estamos acostumados a pensar, a refletir, porque a própria meditação já é algo que, como a Solange falou, a gente tem que ir treinando, né? E o ouvir também é muito novo, né? Esses conceitos são novos, então são profundos, mas muito interessantes. Mas tá perfeito, tá tranquilo. Bom, está dando para acompanhar? Ótimo. Vai ter tempo para perguntas também. Então, vão anotando. Se vocês quiserem ir escrevendo no chat as perguntas também para a gente ir se organizando, para a pergunta não escapar, né, no meio da história, tá bom? Então, podemos passar, né? E a última seleção que eu fiz aqui, para a gente falar sobre o objetivo da meditação, é essa palavra oculta. Eu vou pedir para alguém ler. Deixa eu ver quem eu vou para ler. Lourdes, pode ler? Sim. Ó Filho do Ser, com os dedos do poder eu te fiz, com os dedos da potência eu te criei, e dentro de ti coloquei a essência de minha luz. Que estejas contente com isso, e nada mais busques, pois é perfeita a minha obra e inexorável meu mandamento. Não questioneis, nem alimentes dúvidas sobre isso. Obrigada, Lourdes. Não está escrito aí, mas esse também é um texto de Bahá'u'lláh. E aí o que eu gostaria de pensar aqui, para a gente trazer para a nossa compreensão de meditação, é essa ideia de que dentro de ti coloquei a essência de minha luz. Então, dentro de cada ser humano existente, nós temos a essência da luz do Criador. Então, ele nos fez com os dedos do poder e com os dedos da potência, ele coloca para nós, dentro da nossa essência, do interior de cada um de nós, a essência da luz de Deus. Então, não é que nós temos uma essência diferente, né? Nós somos criatura e ele é criador, mas nós guardamos essa essência. E o grande objetivo da meditação é entrar em contato com essa essência. Então, nós queremos diminuir, suprimir as variações mentais, diminuir o nosso ego, deixar o nosso ego um pouquinho de lado, justamente para que a gente possa estar na presença dessa essência. Vamos passar. Deixa eu ver aqui a oração, pessoal, porque eu falo bastante. Então, o que nós chegamos à conclusão, né, com isso tudo, é que tem algo a ser descoberto. Algo que está dentro de nós que está lá para ser descoberto. E a forma de descobrir isso vai ser o nosso processo de meditação. Mas agora eu pergunto para vocês. Vocês sabem quem vocês são?
Pela carinha de vocês, a Bruna abriu o microfone. Vai lá, Bruna. Sou eu, na verdade, vai. Marcelo! Me Então, enganou. eu ia falar aqui mais ou menos assim, né? Eu sei quem eu sou mais ou menos no passado, né? No momento, eu acho que eu tô sempre sendo um novo Marcel e no futuro, eu acho que são várias possibilidades, né? Mas eu acho que a gente tem uma noção de quem a gente é do passado, de tudo que a gente já viveu. Essa noção de identidade com a relação com o tempo é extremamente importante. E uma das coisas que mais muda na nossa percepção quando a gente começa a praticar a meditação é a percepção do tempo. Então, isso é realmente essencial para a gente, né? Então, eu sei quem eu fui, mas quem eu estou sendo, muitas vezes eu perco a capacidade de observar justamente porque eu estou ativo, eu estou vivendo, então eu já não estou mais me observando. E aí só consigo me observar quando já foi. E o tempo é uma coisa maravilhosa, né? Porque antes de eu terminar essa frase já virou passado. Então, antes de eu terminar, o fim é futuro, mas quando ele chega, ele já virou passado na minha percepção. Não fiquem pensando muito sobre isso, porque dá tilt, viu, pessoal? Na verdade, o eu, com o passar do tempo e todos os dias, é quase um outro, né? Como é da ordem mais de ego, de espelho, se a gente se basear nisso, olha, Rita, estaremos perdidos. Sim. Mas, na filosofia, a gente tem sempre uma atenção, né? Daquilo que é permanente do que é impermanente. E dentro da meditação, é justamente essa questão, né? Nós vivemos num mundo impermanente, mas o que a gente viu até agora é que nós temos uma essência que permanece. Isso que Deus colocou, né, dentro de cada um de nós, isso permanece. E aí, o que a meditação faz? Faz você parar de olhar para o que é impermanente, você aceita a impermanência das coisas para repousar naquilo que é permanente. Mas, né, precisamos descobrir isso daí. Pode passar. Mas alguém quer trazer alguma contribuição nesse momento? Fiquem à vontade. Passou muito. Volta. Muito bom. Então, como descobrir, né, isso que tem a ser descoberto dentro de nós? Eu vou ler essa citação aqui de Abdu'l-Bahá. Então, Bahá'u'lláh disse que há um sinal oriundo de Deus em todos os fenômenos. O sinal do intelecto é a meditação, e o sinal da meditação é o silêncio, porque é impossível ao homem fazer as duas coisas a um só tempo. Ele não pode falar e meditar simultaneamente. Então, aqui Abdu'l-Bahá nos dá uma pista sobre a meditação. Eu não vou conseguir meditar e falar ao mesmo tempo. Ah, Larissa, mas eu já vi muitos tipos de meditação que a pessoa fica repetindo um mantra, ou que ela fala muitas vezes, né, uma palavra, né, até mesmo na Fé Bahá'í nós temos, né, a repetição dos 95 Allah Akbar, e quando a gente está fazendo isso, eu posso considerar um tipo de meditação. Sim, posso considerar um tipo de meditação. Mas essa meditação que nós encontramos com a nossa essência, que nós nos identificamos, né, nessa essência divina, ela vai depender de um determinado tipo de silêncio, né? Abdu'l-Bahá nos traz essa dica aqui para a gente não se perder tanto no como fazer a meditação. Mas aí a questão para nós é outra, né? Pode passar. O que é que nós estamos chamando de silêncio? E aí eu vou pedir para vocês abrirem os microfones de novo para me contarem um pouquinho do que vocês pensam. O que é silêncio para vocês? Saiam do silêncio para falar o que é silêncio. Vamos lá. Poderia ser uma paz interior?
Poderia, faz parte. Mas eu posso ter paz e falando? Eu acho que silêncio é você tentar silenciar o teu intelecto, você tentar desligar a tua cabeça daquilo que você está pensando, né? Ou melhor, tentar deixar de pensar alguma coisa nesse momento. Aí o Dani matou a pau, né? É tentar deixar de pensar. Dá para fazer isso, pessoal? Dá para a gente parar de pensar? Tô vendo aqui meus alunos de yoga. Deixa eu ver. Vocês acham que dá para parar de pensar? Difícil. Ai, ai. Não dá para parar de pensar, mas dá para não perceber que você está pensando, né? A mente, ela pensa. Isso faz parte, né? Da mesma forma como o seu coração está batendo nesse momento. Mas você só deu atenção a isso porque eu falei. O problema é que a gente fica tão imerso dentro dessa bolha ôntica, né? Dessa ideia que acontece dentro da gente sobre nós mesmos, que a gente se perde nos próprios pensamentos, né? E aí é muito fácil a gente se distanciar do que é o silêncio, porque uma coisa é o não estar falando. Eu posso sentar e ficar em silêncio, mas o silêncio que a meditação exige é de outra esfera, é de outro nível de silêncio. Deixa eu passar. E aí tem uma citação bem famosa, né, no Dhammapada, que é o livro sagrado, um dos livros sagrados do budismo, que diz assim: assim como um macaco que balança entre as árvores, agarra um galho e o deixa ir apenas para agarrar o próximo, também o que é chamado de pensamento surge e desaparece continuamente, dia e noite. Então, o Buda compara a nossa mente a um macaco selvagem. E a nossa mente é assim, né? Eu estou pensando numa coisa, e depois eu estou pensando em outra, e o meu pensamento ele vai como um macaco agarrando de galho em galho, e aí eu estava aqui olhando para o copo, e de repente eu lembrei da minha avó, e aí eu já penso no que eu estava fazendo ontem, e quando eu vejo, eu já estou em um lugar completamente diferente do que eu estava aqui no copo. E essa mente tagarela, ela atrapalha o nosso processo de meditação, porque a gente não consegue estabelecer o silêncio. Então, quando a gente fala de silêncio na meditação, não é apenas não estar falando. Talvez vocês já tenham ouvido falar de alguns retiros de silêncio que as pessoas fazem para aprender a meditar. E aí as pessoas dizem assim: nossa, Larissa, você ficou tantos dias em silêncio, né? Que coisa incrível, eu não conseguiria, porque eu preciso falar. E aí as pessoas acham que nesses retiros o difícil é você não falar com alguém, não conversar com alguém. Só que o realmente difícil não tem a ver com você falar, tem a ver com você silenciar a sua própria fala. Porque muitas vezes, até quando nós estamos conversando com outras pessoas, nós temos o péssimo hábito de, em vez de ouvi-la, ficar pensando no que a gente ia falar. É aquela pessoa que você fala com ela e ela continua falando com ela mesma. Já conheceram alguém assim? Querem trazer algum comentário nesse momento? Fiquem à vontade. Deixem o macaco correr um pouquinho agora. O Dani tá assim, ó. Eu sou um macaquinho. Todas as mentes são macacas, né? Não é? Tem um outro texto bonito que Buda compara também a nossa mente a um elefante furioso. E aí, no outro, ele ainda fala um elefante furioso no cio, né? Ou seja, né? A mente vem destruindo tudo que vem pela frente, né? E se você deixar, ela pode ser realmente destrutiva. Podemos passar esse slide. Pode fazer um comentário. O Barrid vai fazer um comentário. Ele vai aparecer o som aqui mesmo, viu, pessoal?
Eu acho que uma coisa que é curioso de tudo isso é nossa sociedade é uma sociedade que valoriza muito o exercício da mente, né? O pensar, o analisar, enfim, o raciocínio lógico, né? É uma sociedade que valoriza muito todas essas coisas. Então, acho que reconhecer, né, os limites disso, as distorções que também, né, o nosso pensamento pode gerar, é algo importante mesmo. Eu acho que a Larissa diz, né, isso a gente, realmente como o nosso pensamento às vezes vai de uma coisa a outra e vai pulando, né, de uma coisa a outra, mostra, né, que é uma ferramenta poderosíssima, certamente. Né, se a gente não pensasse, o mundo não seria um lugar melhor. Mas tem um limite também, né? Parece a capacidade racional, analítica, digamos, né? Ela tem também seus limites, parece. E uma outra coisa importante relacionando isso com o que o Barry está trazendo é que a nossa mente, ela é quem origina todas as nossas ações. O comecinho do Dhammapada, primeira parte do Dhammapada é justamente isso, né? A mente é precursora de todas as ações. Tudo acontece primeiro na mente. E ela, assim como a roda acompanha o passo do boi, né? Então o boi vai andando e a roda da carroça gira conforme o passo do boi, as nossas ações elas vão acontecendo por conta da nossa mente. E se alguém age com a mente impura, as ações serão impuras. Se alguém age com a mente pura, as ações serão puras. Então, às vezes a gente pensa que a pessoa fez uma coisa muito maravilhosa, mas se a mente estava impura, a ação é impura. E a mesma coisa ao contrário, né? Então, tudo a gente precisa trazer primeiro onde nasceu, qual era a semente daquela ação. E os escritos barrais também trazem muito essa ideia, né, de que a gente não, por exemplo, a gente não deve nem sussurrar os pecados alheios, né, ou seja, nem dentro da sua própria mente você deve pensar o erro das outras pessoas, porque isso vai tornar a sua mente impura, né, e aí quando você menos espera, você está fazendo uma fofoca, né, porque as ações acompanham a mente, né, então essa ideia da gente observar a nossa mente, tomar cuidado com o que o nosso macaquinho está fazendo, é muito importante. Podemos passar esses lá. E aí, então, o que a meditação ela é? Ela é um convite ao nosso macaquinho, a nossa macaquinha, né, a nossa mente, para que essa macaquinha esteja com a gente nessa atividade de observar silenciosamente, para que nós possamos aprender a nos concentrar e aprender a estar nessa essência, né? Se estabelecer nessa prática. E para que isso aconteça, nós precisamos primeiro fazer um convite mesmo. Então, quando eu convido alguém a alguma coisa, eu não estou forçando essa pessoa, não estou amarrando essa pessoa e obrigando ela a estar comigo, né? Estou convidando ela a estar comigo. Então, uma postura amorosa com a nossa mente é muito importante para quem está, principalmente para quem está começando a meditar. Então, eu convido minha mente a estar comigo no percurso que eu vou traçar para dentro de mim mesmo, para dentro de mim mesma. Então, é sempre um convite, precisa ser um convite amoroso. E dentro da prática, eu vou precisar, às vezes, convidar minha mente muitas vezes a voltar a estar comigo, porque ela vai querer correr, né? Isso é o que ela faz. Então, eu convido ela muitas vezes, mas esse convite precisa ser sempre um convite amoroso. Nunca querer prender o macaquinho na jaula, porque senão você vai se irritar e você não vai querer mais meditar. E aí é isso, já tentaram segurar um macaco? E um macaco selvagem, então, você vai sair todo arranhado e o macaco vai escapar, né? Então, é sempre um convite amoroso. E aqui tem uma ideia muito preciosa também, de que esse processo de purificação da nossa mente é um processo que nós precisamos fazer continuamente. A gente estava
vendo uma palestra do Dr. Arbab esses dias e ele trouxe o exemplo de que a gente limpa a casa num dia. E se a gente não limpar no dia seguinte, tem pó. Né? E se você passar 2 dias sem limpar a casa, mais pó ainda. Então, se você escova os dentes todos os dias, né, que importância você dá para a sua mente? Se a gente escova os dentes todos os dias e precisa estar fazendo isso porque senão vai sujar, né? A gente às vezes precisa, às vezes não, né? Todo dia precisa escovar 3, 4, 5 vezes por dia. Mas meditar, né? Quando é que eu paro para purificar minha mente, para decantar os meus pensamentos, para conseguir, né, dar aquela organizada no que aconteceu no meu dia, né? E se eu não faço isso, quão suja vai ficar minha mente? Quanto pó a gente não foi acumulando ao longo da nossa vida? E aí eu quero trazer para vocês essa imagem de um copo de água barrenta, né? Então imagine que você tem um copo de água cheio de lama. E aí o que você faz? Você pega o seu copo de água cheio de lama e deixa ele paradinho lá. O que vai acontecer? Vai passar o tempo, vai passar o tempo, vai passar o tempo e a lama, a terra, né, que está na água, vai começar a descer. E daí um tempo você vai ter uma água cristalina, linda. Mas no fundo você vai ter lama ainda. Então, o processo de meditação vai deixando a nossa mente cada vez mais pura, mas nós também precisamos parar de jogar terra dentro da água, né? E aí, que tipo de terra, que tipo de impureza a gente vai trazendo para dentro ao longo da nossa vida? Queria que a gente abrisse o microfone agora para a gente pensar, né, que tipo de impureza pode estar na nossa mente. O que vocês chamariam de uma impureza da mente? Bom, A violência que a gente ouve, por exemplo, no noticiário da TV, por exemplo, você vai absorvendo tudo aquilo e vai jogando para sua mente. Daqui a pouco você está com medo de sair de casa por causa da violência, por exemplo. Então, nós somos também toda hora impactadas pela violência externa, por notícias, por coisas horrorosas que acontecem. Isso pode, sim, gerar impurezas. Acho que a inveja seria uma impureza. Inveja, certamente uma impureza. O rancor que nutrimos pelas pessoas. Rancor que a gente pode nutrir pelas pessoas. O rancor é uma semente bem profunda, né, de impureza. Eu acho que julgar o alheio é uma impureza muito grande, assim. Você começar a julgar as outras pessoas, né? Isso é um vício terrível que a gente acaba alimentando muitas vezes, né? Para mim, a gente tem vários cacoetes, quase estereotipias, assim, na forma de pensar. E, às vezes, é necessário ficar atento. E mesmo, às vezes, mesmo ficar atento, dá bastante trabalho. Igual no momento em que você vai repetir, é quase um vício. Fulano, pensar alguma coisa a respeito de uma pessoa e, de repente, conseguir interromper e você falar, olha aí, né? Olha, né? Como se fosse um outro, né? Então, assim, está cheio o tempo todo, né? E a tendência que se tem é de repetir o mesmo, né? Sem se dar conta. Então, existem muitos certos hábitos da nossa mente que são, de fato, grandes geradores de impurezas, né, para a gente. E aí a ideia que a meditação traz, né, e isso fica muito expresso, principalmente nos ensinamentos budistas, é que toda vez que eu tenho uma semente, e essa semente de rancor, de inveja, de raiva, de ciúme, essa semente, ela é plantada e essa semente dá uma árvore, e essa árvore dá frutos, dá milhares de outras sementes.
E aí a meditação, ela é esse processo de purificar para queimar essas sementes. Uma semente queimada não dá mais frutos, mas eu preciso queimar todas essas sementes de impureza para que elas parem de dar frutos. E aí, aí vocês também estão pensando, Larissa, pera, calma, aí já é demais. Não vai dar para eu ficar sem raiva de ninguém, não vai dar para eu não ter nenhuma semente de violência dentro de mim, né? Essas coisas são além do humano, né? Mas a ideia é que quando essa árvore brota, então eu estava lá na fila, aí chegou alguém e furou a fila na minha frente, e aí a raiva brotou, né? Quando eu consigo, né, pelo treino da meditação, observar isso, sem que eu precise reagir com raiva, essa semente será queimada. Então, o grande problema das nossas impurezas não estão na existência dessas coisas tão propriamente, mas está em como nós reagimos a essas coisas e o que nós colocamos no mundo. É claro, né, que se eu tenho uma ação mental impura, eu já tenho um problema. Mas se além da minha ação mental impura, eu tiver o copo que eu arremessei na cabeça de alguém porque eu fiquei com raiva da pessoa, aí eu tenho um problema bem maior. Então, a ideia é que a gente consiga conversar com essas impurezas internas, se conhecer, e quanto mais eu consigo não reagir às coisas, mais eu vou ficando no controle das possibilidades do que eu vou fazer. Então, em vez de eu reagir, eu passo a ter tempo para pensar. Pera, o que foi que Varrido brinca, meu tripé é uma ratoeira, porque ele cospe o meu celular. E vocês foram premiados nesse momento por essa visão, né? Do meu celular sendo atacado, arremessado pelo tripé. Perdão, pessoal. Vai cair. É o calor que tá. Vamos ver se funciona assim. Eu tô na tela? Vai soltar de novo? Não, vamos acreditar. Vamos ter fé. Bom, o que eu ia dizendo? Eu me perdi. Vai assumindo cada vez mais o controle. Não sei se você consegue observar. Se eu consigo, né, perceber a raiva surgindo antes de eu arremessar o copo na pessoa, eu tenho tempo, em vez de reagir, para eu agir. Né? Em vez de eu reagir sem ter pensado sobre o que eu realmente deveria fazer e sobre o que realmente estava acontecendo, porque vocês podem concordar comigo agora, eu acho, hein? Boa parte das nossas reações muitas vezes não são ao que realmente está acontecendo, mas sim ao que nós pensamos que estava acontecendo. Quem aqui já não deu um show com alguma coisa e foi ver, não era bem isso? Fiquei com raiva, falei um monte, meu pai tá assim, ó. E aí depois é que eu descobri que não era nada daquilo, né? Então, eu preciso, né, ter tempo de observar o que realmente está acontecendo, de me colocar no lugar de agir em vez do lugar de reagir. Né? Mas para que isso, né, tenha efeito na minha vida, eu preciso parar de colocar água com barro no meu copo. Né? Porque por mais que eu decante, né, por mais que eu medite, por mais que eu me empenhe nisso, eu preciso parar de pôr impurezas para dentro também. E como é que eu vou fazer para fazer isso? Tá certo. Então, eu trouxe aqui essa referência do nobre caminho óctuplo que aparece no Dhammapada e que aparece, né, nos escritos budistas. E a ideia aqui é que você construa, né, nas suas ações, em tudo que você realiza, determinadas formas de agir, determinadas formas de pensar, para que a sua vida possa ser uma vida que produz pureza, não apenas uma vida que tenta eliminar impurezas. Então, no primeiro momento, um aspirante a meditadora, ele ou ela vai principalmente se preocupar em cuidar de eliminar impurezas, mas além de eliminar impurezas, eu preciso produzir purezas.
para que a minha presença também seja uma presença produtiva na vida. Isso tem tudo a ver com o duplo propósito de vida Bahá'í, em que eu tenho que ter uma prática espiritual interna, em que eu individualmente possa avançar, mas que eu possa servir ao mundo com a minha prática também. Para que eu possa ser um indivíduo que desenvolve qualidades e que se evolui, que se desenvolve suas capacidades espirituais para si, para o desenvolvimento da sua própria espiritualidade, mas com isso contribui para que exista uma sociedade que se desenvolve também. Então eu não estou voltada apenas para eliminar as minhas impurezas, mas sim para ajudar a produzir purezas no mundo. Né? E aí, os 8 passos, né? O passo da fala correta, da ação correta, do modo de vida correto, do esforço correto, consciência correta, concentração correta, pensamento correto, entendimento correto. Para vocês saberem, aqui dentro dessa lista, a meditação é o Samma Samadhi. Samma Sati e Samma Samadhi são os passos que se referem à meditação. Então, perceba, eu primeiro tenho uma fala correta, eu tenho uma ação correta, eu tenho um modo de vida correto, eu tenho um esforço correto, e aí eu começo a ter uma consciência e uma concentração correta. E veja que engraçado, o pensamento e o entendimento correto vem depois. E aí você vai pensar assim, não, Larissa, mas eu já penso. Eu não medito, mas eu penso. Mas você pensa corretamente? Ou será que seus pensamentos estão tão mergulhados dentro dessa esfera material e dentro dessa esfera da impermanência que eles acabam sendo atravessados por ideias que, na verdade, são falsas? Gente, que maravilha, né? Eu vou tentar só apoiar. Vocês estão me vendo? Estão me vendo bem? Então, sim. Desculpa por isso, pessoal. Eu preciso de um tripé? Eu tô com um, mas é que ele é esse tripé que ele cospe no celular. Tá tudo bem. Deu certo, né, pessoal? Muito bom. Fique tranquila, Larissa. Coisas malucas que acontecem. Então, a ideia aqui, pessoal, é que a gente entenda que a meditação, ela não é uma coisa que pode ser que aconteça na minha vida ou não, se eu quero, de fato, ter uma prática espiritual que me leve a uma vida desenvolvida em outros níveis, né? Que eu possa desenvolver, de fato, as minhas qualidades. Porque para que eu tenha pensamento e entendimento correto, eu dependo da meditação. Eu dependo de me esforçar e de meditar. Eu posso escolher, obviamente, como ser livre, posso escolher não meditar. Mas certamente eu estou abrindo mão de uma capacidade, de uma possibilidade de entendimento muito mais profundo sobre as coisas do que se eu só pensar a partir dessa mente macaca. A minha mente macaca selvagem, ela pode me dar muito menos percepção das realidades espirituais do que a minha mente macaca tranquila, sentada comigo, lendo os textos e oferecendo serviço e ouvindo as pessoas e realizando minhas tarefas cotidianas. Então, uma mente bem treinada, ela vai ser fonte de frutos muito mais saborosos, não só para mim, mas para a humanidade toda. Pode ficar assim. Bem. E o que a gente percebe, né? Que não importa qual que é a tradição que a gente vai procurar de meditação, a meditação ela deve ser sempre precedida de uma vida ética. Por quê? Porque se eu fico jogando impureza no meu copo, não importa o quanto eu medite, eu sempre vou ter a mente impura. Então eu preciso cuidar das ações que precedem a minha meditação. Eu preciso cuidar de como eu trato as pessoas, de como eu trabalho, com o que eu trabalho, com como eu lido com as minhas questões, o quanto eu lido com a minha responsabilidade espiritual, a minha responsabilidade material com o mundo. Todas essas coisas que são da esfera da vida prática, elas interferem profundamente na vida espiritual.
Isso, para os Baha'is, é muito claro, porque a gente tem isso muito firme na nossa mente em relação ao duplo propósito. Mas, no geral, muitas vezes as pessoas pensam, por exemplo, que elas vão fazer um curso de mindfulness, que agora está na moda, e vão se tornar mais produtivas no trabalho. Ou que elas vão fazer um curso de mindfulness e vão ser menos ansiosas, ou vão curar uma depressão. Veja, não quer dizer que a meditação não possa dar muitos bons frutos em relação a essas coisas. Você medita, você vai ser mais produtivo, mais produtiva. Você medita, você vai conseguir controlar sua ansiedade melhor. Você pode, com certeza, ter melhoras num quadro de depressão de uma pessoa que é meditadora. Gostaria de fazer um adendo aqui, que a meditação não guiada ou não acompanhada, ela é contraindicada para pessoas que estão em quadro de depressão, tá bem? A gente pode falar um pouco mais sobre isso no final, que isso são dados científicos ali sobre a meditação, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso depois, mas só para não trazer uma informação que pode ser perigosa ou equivocada, tá bem? Mas o que isso quer dizer? Que a meditação vai trazer benefícios para a sua vida prática, com certeza. Mas a sua vida prática precisa necessariamente trazer benefícios para a sua meditação também. Ela precisa ser guiada de forma ética para que ela não seja um copo cheio de lama na hora que você for meditar. E você ficar o tempo todo ali tendo que lidar só com o seu dia a dia. Para que você possa, de fato, imergir, né, nesse oceano das palavras. Uau! Profundo. Não, meditar é uma coisa maravilhosa. E é o universo, pessoal. Estou trazendo aqui a entrada, o aperitivo. A meditação é um universo maravilhoso. E quanto mais você medita, mais coisas você descobre dentro de você mesmo. Então, é realmente um processo lindo. Então, esse texto de Abdu'l-Bahá, ele fala um pouco sobre o que meditar, né? Maria Luísa, já que você está tão aí com o microfone, lê essa citaçãozinha para a gente de Abdu'l-Bahá. A faculdade da meditação é análoga ao espelho. Se colocado diante de objetos terrestres, refleti-los-á. Portanto, se o espírito do homem estiver contemplando assuntos da terra, deles será informado. Mas se volvemos o espelho dos nossos espíritos na direção do céu, as constelações celestiais e os raios do sol da realidade serão refletidos em nossos corações e as virtudes do reino serão alcançadas. Abdu'l-Bahá. Então, quando a gente traz aqui, né, esse sobre o que meditar, esse meditar pode aqui nos dar essa ideia de que a gente vai refletir sobre alguma coisa, né? Eu vou pensar sobre alguma coisa, ou vou trazer alguma ideia e vou, de alguma forma, ruminar ela dentro da minha mente. Então, mas o que Abdu'l-Bahá está falando aqui é que nós estamos só envolvendo o nosso espírito. Perceba que o que nós vamos fazer é refletir algo que nós estamos, que não é o que está em nós, de alguma forma, né? Nós vamos voltar o nosso espelho para essas realidades. Mas quando a gente volta esse espelho na meditação, a gente volta para dentro, né? É por isso que os objetos da meditação, eles são objetos internos. Eu posso até utilizar objetos externos para exercícios de concentração, mas os objetos da meditação normalmente são objetos internos. Respiração, sensações, porque eu preciso internalizar a minha atenção e voltar esse espelho para essas realidades profundas que estão dentro de mim. Lá no primeiro momento que a gente estava falando sobre os objetivos, se vocês lembrarem daquela palavra oculta que a gente trouxe, né, que ele falava que colocou, né, a luz da essência dentro de nós. E é para essa luz, né, para esse raio de sol de realidade que a gente volta o espelho do nosso coração, para que ele possa refletir essas virtudes.
E aí a gente alcança essas virtudes, ou pelo menos consegue compreendê-las cada vez mais profundamente. Então, a meditação aqui, ela tem essa capacidade, né, de nos trazer cada vez mais essas virtudes, né? Porque nós estamos volvendo com esforço o nosso espelho, a nossa capacidade de refletir, não só de pensar, mas de fato, trazer de dentro para fora, né, essas qualidades. Vou te passar. Muito bem. Estamos aí chegando quase ao final. E aí eu coloquei aqui algumas dicas para você que vai começar a convidar o seu macaco a estar com você, tá bem? Então eu tenho certeza que todo mundo aqui falou assim, nossa, eu acho que eu devo meditar, porque se vai me trazer tantos benefícios e se eu vou atingir essas realidades espirituais internas maravilhosas que a Larissa está falando, então eu devo sim me dedicar a isso. Pelo menos esse era o meu objetivo, espero que vocês tenham pensado isso de verdade. Então eu vou trazer agora algumas dicas que podem ajudar vocês, principalmente para quem está começando a meditar. Tem alguém aqui que já é meditador, meditadora há mais tempo, que já está engajado nesse processo? Muito bem, pessoal. Somos todos iniciantes. Então, a primeira dica é, se a meditação necessita de silêncio, de uma forma mais ampla, é bom começar em um lugar silencioso. É claro que um meditador realizado, ele consegue meditar dentro da Arena Corinthians, no Corinthians em Palmeiras, sem problema nenhum. Mas isso leva tempo, pessoal. Então, para você, né, atingir esse estado de meditação em qualquer situação, né, com seu vizinho que tem um caminhão, ligando o caminhão durante a sua meditação, é preciso aí treino. Então, para começar, é bom procurar um lugar silencioso. E quando você estiver nesse lugar silencioso, vai se sentar tranquilamente nesse lugar silencioso, você vai descobrir o quê? Que o que faz realmente barulho não é o lado de fora, é o lado de dentro, né? E aí sim você começa a lidar com, de fato, o que você precisa chamar de silêncio. Não se dê nenhuma desculpa, né? Ai, meditação não é para mim. Ai, eu sou uma pessoa muito agitada. Quando a pessoa fala assim, eu sou uma pessoa muito agitada, eu falo, bom, então, mas é para você mesmo, né? Ou então quando a pessoa fala assim, eu não tenho tempo para meditar. Para mim é a mesma coisa que alguém chega para o médico e fala assim, eu tô doente, então eu não posso tomar o remédio. É para você que é agitado, é para você que é impulsivo, é para você que não tem tempo, porque você não lida bem com o tempo internamente. Então, não se dê nenhuma desculpa, né? A meditação é uma capacidade humana, nos dada para servir para o nosso propósito, né? Foi nos dado por graça, nós temos essa capacidade, nós somos distintos de todo o resto da criação por conta dessa capacidade. Por que abrir mão disso? Uma outra dica importante é não se deite, porque a chance de você dormir vai ser enorme, tá bem? Então, procure fazer seu treino de meditação, começar a fazer sua meditação sentado, sentada, né? Para que você garanta que você meditou em vez de dormir, né? Se você começar a sonhar, que você dormiu, tá bom, pessoal? Tem vezes que os alunos falam assim, eu tive umas visões, eu vi umas coisas. Dormiu, né? Chama sonho isso. Mas, então, a gente indica que a pessoa não se deite, né, para treinar a meditação. Existem outras técnicas de relaxamento que são muito interessantes, muito importantes, principalmente num mundo em que coloca a gente numa velocidade enorme e que a gente, né, tem cada vez mais quadros de ansiedade, depressão. Relaxamento é uma coisa muito importante para o nosso tempo. Mas a meditação é uma outra coisa, então procure não se deitar para treinar. Tome algo como ponto de apoio, a sua respiração ou as sensações do corpo, né? Então, a meditação mais pura que a gente tem como técnica que vem da tradição do budismo, ela vai ter duas técnicas principais, que é Vipassana e Anapana, que são essa concentração na respiração ou nas sensações do corpo. Mas percebam que as duas são objetos internos, são objetos do seu universo interior.
Ninguém tem a sensação da sua respiração, ninguém tem as sensações do seu corpo. Isso é uma coisa interna sua, né, que está realizada lá nas profundezas da sua mente. E quanto mais a gente tem clareza das nossas sensações, mais a gente consegue perceber como é que nós estamos reagindo no mundo. E compreender a impermanência nos ajuda a suplantar os sofrimentos. Então, a ideia é que a gente consiga cada vez mais compreender a nossa existência como uma existência de impermanência, mas que existe algo que é essencial e isso é perene. E é neste lugar que nós queremos repousar a nossa atenção quando nós meditamos, porque a vida é impermanente, né? E o problema é que nós tentamos nos agarrar ao que é impermanente. E aí é como se a gente tentasse agarrar um tanto de água no rio. Nunca vamos conseguir, né? E o que a gente acaba fazendo é viver a nossa vida entre o prazer e a dor, buscando coisas prazerosas, fugindo de coisas que não são prazerosas. E essa mente, essa dualidade da mente, faz com que a gente viva com medo, né? E quando a gente vive com medo, ou medo de que alguma coisa ruim me aconteça, ou medo de que alguma coisa muito maravilhosa que eu tenho eu perca, eu não vivo plenamente, eu não consigo desfrutar da minha vida. E aí eu tento fazer coisas que são impermanentes se tornarem permanentes. Eu me apego ao meu ego, só que eu vou embora, né? E assim, eu vou abandonar essa casca, eu vou continuar, né? Mas não adianta eu querer me apegar a essas coisas que são impermanentes. Elas são impermanentes. E ter consciência disso nos ajuda a viver de uma forma mais plena. E aí, para terminar, eu selecionei um texto do Bab, que fala um pouco dessa adoração a Deus, que eu acredito muito tem uma relação profunda com a nossa capacidade de meditar. Então ele diz assim: adora tu a Deus de tal modo que tua adoração se te levasse ao fogo, isso não te faria alterar tua adoração. E tampouco alterarias se o paraíso te fosse a recompensa. Se por causa do medo tu adorasses, isso não seria próprio da santidade, na santidade da corte da sua presença. O que é digno de sua essência é adorá-lo por amor a ele, sem medo do fogo, nem a esperança do paraíso. Então, isso que eu estava falando na nossa mente dual, eu acho que fica muito claro aqui nesse escrito do Bab, que é essa ideia de que a verdadeira meditação, a verdadeira adoração, a verdadeira entrega espiritual, ela deve acontecer por amor, não por medo, não por esperança, não por prazer ou medo da dor. Então, nós devemos buscar as coisas apenas por amor. E tudo que nós realizamos por amor, e única e exclusivamente por amor, pode dar os melhores frutos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero ter conseguido passar um pouquinho mais sobre meditação para vocês. E agora a gente pode abrir para perguntas. Temos aí alguns minutinhos antes das 10 horas. Eu fico à vontade, fico aqui à disposição para responder perguntas, ouvir os comentários de vocês. Um de cada vez, pessoal. Larissa, muito obrigado pela apresentação e por nos conduzir nessa caminhada da meditação, né? Dá para a gente fazer a seguinte afirmação, que a meditação nos ajuda a nos tornarmos o que nós podemos ser de melhor? Porque já que o objetivo na vida não é se tornar o outro, é se tornar o melhor que se pode ser, será que a meditação poderia ser uma alavanca nesse processo? Eu acredito
piamente nisso, de que a meditação pode sim nos ajudar a nos tornar a nossa melhor versão. Mas, talvez, o que eu proponho que a gente pense assim, que a meditação, na verdade, vai fazer você reconhecer a maravilha que você já é. Isso tudo já está na gente, mas a gente se esquece, a gente não olha para isso. A gente olha para os nossos defeitos, para as nossas fraquezas, para as nossas impurezas, ou pior, né, para as fraquezas dos outros. Né? Mas a meditação nos ajuda a reconhecer a nossa verdadeira essência, que é a própria luz de Deus. Quer falar, Maria Luísa? Então, eu ia brincar com você falando que as pessoas estavam pensando qual seria o melhor horário para elas começarem a meditar. Estava todo mundo em silêncio. Quando que eu vou começar? Mas é bem interessante isso, porque a gente até sabe que outras pessoas fazem e tal, mas eu já tentei uma ou outra vez, mas assim, isso também necessita de uma frequência, né? Você tem que fazer isso com uma frequência, porque você perde ali, parece que você perde a linha ali, né? Parece que você perde o fio da meada, parece. Não, precisa de um esforço constante e diligente. Não, o meditador mais antigo, quando ele se senta para meditar, ele vai fazer um esforço diligente naquele momento para estar na meditação. E aí o que acontece só com a prática é que você consegue passar mais tempo nessa concentração, que você consegue entrar ou sair com mais facilidade nesse estado. Mas estar nesse estado é um esforço. E aí, né, quanto mais a gente pratica, mais fácil vai ficando. Né? Mas ser difícil não é um desafio para a meditação. As pessoas muitas vezes não querem meditar porque acham difícil. Mas aí é porque tem uma série de outras ideias bagunçadas, de que acham que minha mente não vai estar mais funcionando, eu não vou poder pensar. Não é nada disso. Né? Eu vou ter que ser uma pessoa calma. A questão é, no momento em que você sentar para se meditar, assim, né, para meditar e meditar talvez sobre você mesmo, no momento em que você vai sentar para a sua meditação, você vai se entregar absolutamente à tarefa de observar, sem reagir. E o que você vai observar? Eu não sei o que vai acontecer em você. As pessoas acham, né, que a meditação vai surgir fogos de artifício na mente, ou vai acontecer uma grande iluminação e eu vou descobrir, eureka, alguma coisa maravilhosa, quando na verdade é só um treino absoluto da atenção, para que a gente possa ver a realidade e não a novela maluca que passa na nossa cabeça. Então, seja lá o que for, é um elemento para a gente observar. A gente precisa treinar a nossa observação. E uma outra coisa que eu acho que é interessante também, assim, não dá para meditar com horário marcado, né? Assim, vou meditar 15 minutos, porque você fica pensando no tempo que está passando ali e você não se volta para a meditação mais eficiente ali e eficaz, né, no processo ali. Porque você tem que saber que eu vou destinar esse espaço para mim, né? E eu vou ficar o tempo que seja necessário, né? Quando um aluno começa a meditar, quando eu começo a passar um treino de meditação para uma pessoa, não sei se acho que o Henry falou no começo, né, que eu sou professora de yoga e eu também sou professora de meditação. Quando eu começo a ensinar uma pessoa a meditar, eu falo para ela, assim, você vai ficar tanto tempo. Eu dou essa orientação do tempo. Mas o que eu digo é assim, quanto tempo leva para passar 15 minutos?
vai levar 15 minutos. Não vai levar 14, não vai levar 16. Então você não precisa mais se preocupar com isso. Daqui a 15 minutos acabou. Pensar sobre isso não vai fazer 15 virar 14, nem virar 16. Então o problema não é o tempo, é a nossa relação com o tempo. Porque os gregos são muito bons nisso, né? Existe kairos, existe cronos, né? Uma coisa é o tempo cronológico, 15 minutos. Outra coisa é se eu estou 15 minutos saltando de paraquedas, ou se eu estou 15 minutos esperando na fila do banco, ou se eu estou 15 minutos com a pessoa porque eu sou apaixonada. 15 minutos para Cronos é 15 minutos, mas para Kairos, né, a experiência do tempo pode ser completamente diferente. Então, a ideia de você marcar um tempo é justamente para você saltar essa ansiedade de quando é que vai acabar e você se disciplinar, né? Então, realmente, o ideal seria que a gente conseguisse meditar por muito tempo, ter um treino aí, né, longo de meditação. Mas a gente sabe que isso é desafiador na nossa rotina, né? Então, para eu conseguir manter 1h30 de meditação hoje na minha vida é sofrido, não é sempre que eu consigo manter essa 1h30, que é o tempo que eu gostaria de poder dispor o tempo todo, assim, todo o tempo. E não é todos os dias que eu consigo. Então, eu sei que às vezes é desafiador 5 minutos. Então, é bom ter um tempo justamente para vencer essa questão da ansiedade e ajudar a gente a lidar com o Kairos, né? Porque a nossa vida é muito em função do tempo, né? Então, quanto mais a gente consegue lidar com a ansiedade do tempo passando, melhor a gente vai lidar com essa experiência do tempo na nossa mente. Mais alguma questão, pessoal? Oi, Larissa. Você recomenda que a meditação, aprender a meditar, que inicialmente ela deve ser guiada, né? É isso? Eu acredito que Melhor, é sim. mais interessante, né? Eu acho que é bom você ter uma meditação guiada. O que acontece é que nós temos uma série de coisas que fogem da meditação guiada, no sentido de colocar a pessoa num objeto interno. E aí, muitas coisas que nós temos que chamam de meditação guiada, e aí, retomando aquela ideia do início, não quer dizer que está errado ou que só se deve fazer de uma forma e tal, mas muitas vezes a meditação guiada ela se torna uma experiência de imaginação. As pessoas falam, imagine que você está vendo uma luz assim, assim, assado, não sei aonde, que faz não sei o quê. E aí uma série de imagens que você vai ficar se concentrando na imagem, você vai estar criando aquilo junto com a meditação guiada, em vez de estar se concentrando no silêncio. Ali não tem silêncio. Entende qual é a questão? Entendi. Então, ser guiado para que a pessoa se coloque em si e preste atenção em determinados objetos internos, eu acho muito bom mesmo. Depois, com o passar do tempo, a pessoa não precisa mais disso. Mas, inicialmente, eu acredito que é interessante. Até para a pessoa aprender a, assim, saber o que ela tem que olhar, né? Mas Buda diz, né, é muito bonitinho, ele fala assim, eu estou apontando para a lua, não é para olhar com o meu dedo. Olha para a lua, estou apontando para a lua, não olha para o dedo. E acho que o problema das meditações guiadas acaba sendo isso, né? Em vez de a gente olhar para a lua, a gente olha para o dedo. Muito bem, pessoal. Queria agradecer, então, a Larissa a generosidade de ter preparado, então, esse tema para dividir conosco essa noite. Aprendemos que a meditação não é uma coisa só para iniciados, né, Larissa? É algo que está ao alcance de todo mundo, de leigos como nós.
E realmente é uma... Ainda que grandes iniciados, né, tenham meditado, todos os manifestantes de Deus têm experiências de meditação relatadas, Mas mas acho nós que temos. assim, ficou para mim uma impressão de que é uma escada que nos leva para o céu, né? A gente todo momento é um momento derradeiro para começar com essa prática, né? E se beneficiar com ela. Então, realmente muito obrigado. É um tema que eu acho que a gente tem que dedicar mais tempo nas nossas vidas. E é uma capacidade que Deus deu a todo mundo, né? A todos nós. E Eu como a agradeço Luísa muito, perguntou quando que a gente vai começar a meditar, logo após Essa esse conversa. encontro, podemos começar, né? podemos. Obrigada, Larissa. Obrigada, pessoal. Larissa. Obrigada pela atenção, pela paciência. E estamos aí para ajudar quem quiser começar a meditar, tá bem? Obrigada, então, a todos. Um bom final de semana para todos e até a próxima. Obrigada, Larissa. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, Júlia. Prazer em conhecer. Tchau, Júlia. Prazer. Um abraço, boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Obrigada de ter vindo. Fiquei muito feliz de te ver. Tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, Boa pessoal. noite. Tchau, Henry. Tchau, Fadima. Bom final. Tchau, querido. Tchau. Tchau. Bom ver a família reunida. Bom mesmo. Tchau.